Agora em Teresina, são 13 horas e 7 minutos, 1h07 na capital do Piauí. Olha, nós estamos em março, né? Estamos aí em curso, né, da campanha Azul Marinho, que é uma campanha de conscientização sobre o câncer de colo retal. Atenção, hein, pessoal? Câncer de colo retal. A importância da prevenção e diagnóstico precoce. Por conta disso, esse mês de março chama a atenção através do Março Azul Marinho, alertando sobre os perigos e os cuidados da doença. E para explicar melhor, nós convidamos um especialista, então, que é o Dr. Marcelo Ribeiro. Dr. Marcelo é coloproctologista, está conosco, então, remotamente. Está tudo ok, então, o Dr. Marcelo? Está tudo ok com o Dr. Marcelo? Okay. Tudo bem. Doutor Marcelo. Beleza, maravilha. Então vamos lá, doutor Marcelo, falar sobre esse mal que acomete muitas pessoas. Eu não sei se é principalmente os homens, doutor Marcelo vai explicar melhor quais são os cuidados que devemos ter, quais são os primeiros sintomas, enfim. É um assunto que importa a todos os nós, tá bom? Câncer coloretal. A partir de agora, com mais explicações com o doutor Marcelo Ribeiro, coloproctologista. Pois então, doutor Marcelo, a primeira pergunta básica, então, o que é o câncer coloretal? E depois nós vamos dar sequência na nossa entrevista. Boa tarde para o senhor, prazer recebê-lo. Boa tarde, é um prazer também estar entrando em contato, né, para poder dar essas informações tão importantes, principalmente nesse mês. Bem, o câncer coloretal nada mais é do que a possibilidade da pessoa ter um tumor na região do intestino grosso, reto, que é a comunicação desse intestino grosso como um todo, até o ânus e até também do ânus, né? São lesões que são tratáveis quando diagnosticado precocemente, e a gente tem a possibilidade de diagnosticar precocemente essas lesões através de exames de imagem. A gente consegue fazer a triagem com exames laboratoriais. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem de ter esse acesso ao sistema de saúde para fazer, na verdade, esse rastreio, né? O que é mais interessante é isso. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, o paciente ele é completamente assintomático e ele começa a ter algumas manifestações, né? Então, a gente tem que estar junto desse paciente, né? Mesmo nesse período de pandemia, que é um período tão difícil, a gente tem que tentar deixar esses laços mais próximos para poder diagnosticar mais precocemente e poder tratar mais precocemente esse tipo de lesões. Né? Quando você falou com relação a homens e mulheres, a estimativa do INCA de 2020 ela é bem clara. Cerca de 40 mil pessoas foram acometidas e praticamente iguais os números de homens e mulheres, né? Pois é, doutor Marcelo, eu estava até comentando com o Luciano, eu pensei que acometia mais os homens, mas não, há um equilíbrio então, doutor Marcelo. É um equilíbrio e, na verdade, isso é uma coisa da cultura ocidental mesmo, né? No Oriente a gente tem uma queda dos casos de câncer coloretal, mas no Ocidente, por toda uma cultura de uma alimentação inadequada, uma série de outros fatores que eu posso explicar também, a gente tem um aumento exponencial também com relação à dificuldade do acesso ao sistema de saúde para poder fazer essa busca desses pacientes com uma manifestação cada vez mais precoce. Então, doutor Marcelo, quais são os exames mais recomendáveis para o rastreio, como o senhor falou então, do início então desse tipo de câncer, doutor Marcelo Ribeiro, por favor? A gente tem que primeiro traçar quais são os pacientes, né? Pacientes que não têm história familiar de câncer na família, o rastreio ele muda um pouco, né? O que a gente pode fazer, sabendo que o melhor exame para poder identificar o câncer coloretal é a colonoscopia. Entretanto, a gente não consegue oferecer esse exame para todos, né? Um exame que requer um preparo, requer uma sedação, requer uma estrutura cara para poder fazer esse exame. Então, o que se faz hoje de rastreio é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Muitas vezes a pesquisa sendo positiva, a gente orienta que o paciente busque um especialista para poder fazer toda essa estratificação com os exames, né? E a colonoscopia é muito interessante. Hoje, se tem um pensamento de trazer um pouco mais cedo essa abordagem precoce, mesmo no paciente assintomático, se pensa que a partir dos 45 anos, qualquer paciente, mesmo assintomático, deva fazer sua primeira colonoscopia.
Olha aí, informação importante, só lembrando, ouvinte, que nós estamos entrevistando o médico Marcelo Ribeiro. Doutor Marcelo é coloproctologista, estamos falando sobre a campanha Azul Marinho, que tem o objetivo de conscientizar sobre o câncer coloretal. É importante esta informação. O doutor Marcelo, inclusive, é coloproctologista da Med Imagem. Então, importante, portanto, essas informações, senhor Luciano Coelho. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde. O senhor fez duas colocações, o tratamento precoce e a diferença do paciente do Ocidente para o Oriente, né? Então, eu aqui conjecturei, imaginei que seja por conta principalmente da alimentação, né? Nós comemos muita comida processada, comida industrializada, e se isso seria uma das causas. E com relação ao tratamento precoce, existe algum sintoma ou algo que a pessoa possa perceber já para procurar o médico numa forma de prevenção? Bem, para estabelecer primeiro essa questão da diferença do Ocidente e do Oriente, a gente tem que avaliar principalmente os fatores relacionados com o aumento do risco de desenvolver o câncer coloretal, né? A gente já falou com relação à idade, se fala acima de 50 anos, na verdade, excesso de peso, uma alimentação não saudável, ou seja, uma alimentação pobre em frutas, vegetais, outros alimentos que contenham fibras. O que diferencia muito a questão do Oriente para o Ocidente é o consumo de carne processada, por exemplo, salsicha, mortadela, linguiça, presunto, bacon, salame, e a ingestão muito aumentada de carne vermelha, né? E quando eu falo disso, eu falo assim, um valor acima de 500 gramas por semana de carne cozida, né? Aumenta muito essa chance. Por que essa diferença com relação ao Oriente? Porque no Oriente, muitas vezes, se substitui pelo peixe. Então, não é que o peixe a carne do peixe tenha um fator protetor, mas você diminui a exposição, né, ao intestino com relação à carne vermelha, né? Quando a gente fez a colocação com relação à prevenção, a prevenção ela é muito importante, esse tratamento precoce é muito importante, por isso a colonoscopia, mesmo num paciente assintomático, ser cada vez mais cedo. Por quê? Porque o câncer ele obedece, na maioria das vezes, um padrão. Você tem um pólipo, esse pólipo se diferencia e essa diferenciação gera o câncer. Esse pólipo é uma lesão que, a grande maioria das vezes, ela pode ser retirada no exame, no próprio exame da colonoscopia, ele tem a função tanto diagnóstica quanto terapêutica. E nesse exame a gente consegue fazer a retirada desse pólipo, esse pólipo vai para o laboratório para fazer o estudo e esse estudo direciona o acompanhamento desse paciente. Mas o que nós vemos hoje é que esses pacientes que procuram mais cedo, mesmo sem sintomas, conseguem tratar, na verdade, lesões que vão virar câncer no futuro. Quer dizer, podem virar câncer no futuro, não necessariamente sejam câncer. E esse é a instituição desse tratamento precoce. Evitar que chegue no ponto de virar um câncer e aí muda completamente de figura. A estratificação para esse paciente é diferente, o estadiamento tem que ser realizado da maneira mais correta possível e oferecido para ele o melhor tratamento baseado na localização do tumor. Porque, independente se ele é um tumor que se localiza mais do lado direito do intestino grosso, é um tratamento, mais do lado esquerdo, se for um tumor mais baixo, isso tudo muda de figura, muda o prognóstico. E a gente tem que lembrar que muitas vezes lesões mais avançadas, a gente tem uma recidiva de lesão em 5 anos, de 90% dos casos, em algumas análises. Então é muito importante que se procure o médico com bastante brevidade. Com relação àqueles sintomas que a pessoa poderia procurar ir ao médico para poder tentar ter um diagnóstico cada vez mais precoce, o que a gente avalia sempre? O paciente que tiver sangue nas fezes, o paciente que tiver alteração do hábito intestinal, quer dizer, aquele paciente que evacuava todo dia e passa a evacuar a cada 3 dias, isso aí é uma definição muito grande. Ou ele era constipado, agora tem diarreia, tá? O paciente que tem dor ou desconforto no abdômen, aquele paciente que você tem uma perspectiva dele como se fosse um anêmico, como se ele estivesse fraco, como se tudo que ele fizesse, ele cansasse com facilidade. Um paciente que tivesse uma perda de peso sem uma causa aparente, tá? Que tivesse também uma coisa que tem que ser observada, que é uma coisa que muita gente às vezes tem vergonha, é avaliar a forma das fezes. Isso é extremamente importante.
fezes muito finas, muito compridas, ela pode ser uma evidência de doença coloretal. Então, na dúvida, procurar sempre o especialista na área. Agora em Teresina, 13h17, estamos entrevistando o médico Marcelo Ribeiro, coloproctologista. Estamos falando então sobre o câncer coloretal. Agora, doutor Marcelo, essa questão de você fazer um exame para rastrear esse tipo de câncer, é algo que tem que partir do paciente ou do médico? O paciente, quando ele vai fazer um check-up, ele deve chegar para o médico: doutor, me passa aí um exame para rastrear aí o câncer coloretal, ou é o próprio médico, baseado na anamnésia, na avaliação do paciente, que já vai sacar que tem aquela necessidade desse exame para o paciente? Doutor Marcelo? Pensando em saúde pública como um todo, vamos pensar na porta de entrada, que é a unidade básica de saúde. Inicialmente, para a gama populacional que a gente tem que ser oferecido o teste de rastreio, né? A gente não vai oferecer logo a colonoscopia, oferece um teste de rastreio, que é o teste que vai avaliar sangue oculto nas fezes. Aqueles pacientes, mesmo assintomáticos, que tenham sangue oculto nas fezes, devem ser imediatamente triados para a realização da colonoscopia. Aqueles pacientes que já demonstraram de alguma forma alguma daqueles sinais e sintomas que eu já falei anteriormente, devem ser orientados tanto à busca do exame da colonoscopia, quanto a uma avaliação mais pormenorizada do especialista. Doutor, tem o nosso ouvinte aqui, o Raimundo Ferreira, está dizendo, mandando um abraço para o senhor, dizendo que foi diagnosticado com o câncer coloretal aos 38 anos e que ele fez a cirurgia em 2014. O que se tem percebido ultimamente é que, mesmo com esse rastreio, com 45 anos, a gente conversa sobre uma perspectiva populacional. Mas, em alguns casos, esse câncer se mostra muito mais cedo do que os 38 anos. Então, às vezes, você tem um caso primeiro da família. É aquele caso que se demonstrou, como no caso dele, com 38 anos. Então, aí, para toda a família, principalmente para os parentes de primeiro grau, muda a perspectiva de rastreio. A gente traz o rastreio 10 anos antes do primeiro caso da família, que foge daquele valor de 45 anos que a gente pensava. Então, por exemplo, um primo de primeiro grau tem que ser avaliado com 28 anos para fazer a primeira colonoscopia. E a gente tem que tomar também um cuidado com relação a esses casos, porque às vezes eles não se mostram com pólipos, eles se mostram com outras doenças. Existem outras doenças que são mais específicas, que podem gerar o câncer coloretal. Por exemplo, a retocolite ulcerativa crônica, a doença de Crohn, né? Nós temos outras doenças mais raras, como a polipose aderomatosa familiar, ou mesmo o câncer coloretal hereditário não polipode, né? Então, a gente tem que fazer um acompanhamento extremamente individualizado para esse paciente. E quando a gente conversa também com relação à colonoscopia, quando a gente fala, eu tirei um pólipo, doutor, e agora? E agora depende. O resultado desse pólipo, o resultado que vai para o laboratório, é que vai mostrar o grau de diferenciação que esse pólipo tinha, e que cada resultado, ele mostra um padrão de acompanhamento completamente diferente para esse paciente. Ok, então, doutor Marcelo Ribeiro. Doutor Marcelo, muito grato pela entrevista, realmente uma entrevista bem esclarecedora. O senhor, de forma didática, né, conseguiu então esclarecer muitos pontos importantes a respeito do câncer coloretal. E, portanto, doutor Marcelo, eu gostaria de concluir então essa pesquisa, essa entrevista, para ouvir do senhor. Então, nós estamos num mês dedicado então a esse câncer, que chama a atenção para esse mal. Tem algum tipo de campanha para a conscientização das pessoas, algum tipo de informe? Qual é o diferencial, então, do mês de março, o Março Azul Marinho, diante das informações para as pessoas sobre esse câncer que acomete milhares de pessoas no mundo inteiro? A grande questão dessa campanha é trazer a conscientização. A gente sabe que a gente está num período muito difícil. Esse período de pandemia, esse período que nós estamos vivendo nesse momento, ele faz com que muitas vezes as pessoas elas deixem de procurar o serviço de atenção básica, ou mesmo as consultas ambulatoriais propriamente dita com o especialista. Então, isso é para trazer a informação para o paciente, tá? O que a gente precisa deixar bem claro, e que é uma coisa que muitas vezes pode ser um preconceito, essa questão toda da pandemia que tem ocorrido ultimamente,
ela não pode fazer com que o paciente, principalmente o paciente que tem os sinais de alarme, que ele se perca, porque o tempo é muito precioso para esse tipo de paciente. Então, por exemplo, eu vou dar uma experiência pessoal. Eu tinha um preconceito com a telemedicina. Eu não conhecia a telemedicina, por isso esse nome, o preconceito. Mas a partir do momento que a gente consegue, nesse contexto de pandemia, individualizar esses pacientes via telemedicina para poder trazer ao consultório ou trazer para um exame só aqueles pacientes que realmente precisem, a gente consegue dar a esse paciente uma perspectiva de vida futura melhor, né? Então, eu acho muito importante que a gente tem que frisar isso. Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil, os serviços começam a fechar, os ambulatórios, a gente teve uma repercussão muito grande disso no ano passado, e a gente sentiu, lá nos hospitais de urgência, a gente sentiu na pele isso, pacientes chegando com tumores avançados, pacientes chegando com muitas complicações por falta de acesso ao sistema de saúde. Então, a gente tem que tentar equalizar toda essa situação da melhor forma possível para fazer com que aqueles pacientes não fiquem alheios ao tratamento de saúde, principalmente aqueles que tenham sinais de alarme, que devem ser triados adequadamente para procurar o quanto antes o sistema de saúde. Doutor Marcelo, o nosso ouvinte aqui, o Eduardo, ele está perguntando o seguinte: doutor Marcelo, se já modernizaram mais os métodos anteriores à colonoscopia, aquela ingestão de líquidos próprios antes do procedimento são cansativos. É o nosso ouvinte aqui, o Eduardo de União, e o Luciano está perguntando sobre o índice de... Era um índice de mortalidade e eu tinha até uma dúvida, por que é azul marinho? Pronto. Doutor Marcelo. Então são três questionamentos para finalizar, doutor Marcelo. Bem, vamos ver aqui. Com relação ao preparo, o preparo ele tem se modernizado com o tempo, mas ainda é muito cansativo. É muito cansativo por quê? O que a gente precisa no preparo de cólon? A gente precisa que o intestino esteja todo limpo. Por quê? Ele estando todo limpo, a gente consegue passar o aparelho, que o aparelho é uma microcâmera que é conectado numa processadora, que ela traz toda essa informação de imagem, né, da mucosa, da presença de pólipos, da passagem de todo o intestino grosso, entrada até no ilho também, tá? Essa questão da campanha, existem as várias categorias que se fazem das campanhas, escolhem uma cor e tentam individualizar essas campanhas da melhor forma possível para tornarem claras, né, a importância da prevenção, principalmente, né? E uma das coisas que se tem muito cuidado com relação ao preparo, hoje em dia, o preparo já mudou muito. A própria colonoscopia já mudou muito, os aparelhos antigamente eram aparelhos mais rígidos, o preparo era um preparo muito ruim, o volume era muito alto, mas a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses preparos, principalmente nos pacientes idosos, tá? Pacientes idosos, pacientes que têm doenças cardiovasculares, pacientes que têm doenças renais, toda a parte do preparo ela tem que ser muito cuidadosa, principalmente com relação ao volume e com relação à substância adotada, porque muitas vezes a gente utiliza derivados da própria lactulose, que é uma substância muito doce e pode dar problema com pacientes diabéticos, né? É um exame que tem que ser feito com bastante cuidado, principalmente porque se utiliza as sedações. A sedação, você traz um conforto melhor para o paciente. Em alguns lugares, com pacientes de baixo risco, você consegue fazer essa sedação com tranquilidade. Em outras situações, tem que se abrir mão de fazer essa sedação sempre ao lado de um anestesista para dar uma retaguarda melhor com relação à via aérea desse paciente. E mesmo sabendo que tem que se triar bem esse paciente, porque muitas vezes aqueles pacientes que têm um intestino já com uma doença avançada, já tem uma massa tumoral maior, que não conseguem fazer um preparo adequadamente, eles podem entrar durante todo esse preparo, eles podem vir a ter um grau de obstrução ou mesmo de perfuração, tendo que ser operados de urgência. Então, ele não é um exame tão simples, ele não é um exame tão inócuo, ele tem que ser muito bem indicado, fazer num local correto, que tenha um equipamento adequado, que tenha uma avaliação, muitas vezes, cardiovascular do paciente antes de fazer esse procedimento, tá? Para poder dar ao paciente a possibilidade dele poder fazer todo esse acompanhamento mais adequado. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, doutor Marcelo, muito grato pelas informações e vamos torcer então para que os índices
caiam, né, que as pessoas tenham mais consciência a respeito desse mal. Realmente o senhor trouxe informações importantes e depois você volta aqui, doutor Marcelo. Vamos torcer que essa pandemia acabe um dia, nós temos essa fé para o senhor vir aqui presencialmente, conversar conosco, aqui com os nossos ouvintes, para a interação ser melhor. Então, mas de qualquer maneira foi uma saída que encontramos aí virtualmente e o senhor nos conceder essa entrevista. Muito grato pela atenção, doutor Marcelo Ribeiro. Eu agradeço muito o convite. Eu estou sempre disponível para poder dar esse acesso à população numa linguagem melhor possível de ser entendida sobre essas doenças coloretais, tá? Eu queria agradecer também ao grupo Medimagem, o grupo Santa Maria, os colegas cirurgiões, que sempre a gente está junto trabalhando em prol do paciente. Ok, doutor Marcelo, tudo de bom, saúde para o senhor e também para a família diante aí dessa pandemia. Muito obrigado.